Boa noite, pessoal. Boa tarde aí no Mato Grosso, né, Juliana? Do Sul! Mato Grosso do Sul. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês que estão entrando agora, para colocarem aí nos comentários de que cidade vocês estão acessando. Deixa eu até escrever aqui para quem for entrando. Comentem de que cidade vocês estão acessando, como é que vocês ficaram sabendo da transmissão. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários de que cidade vocês estão acessando e como souberam dessa transmissão. Esses dedinhos da Gil estão rápidos aí no teclado. Pois é. Então, vamos lá. Boa noite para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Gilvanise Gurix Vial, sou psicóloga, atuo com a psicologia já há 30 anos, com essa parte de orientação profissional e de carreira. Tem 15 anos que eu estou atuando, um pouco mais de 15 anos. Além dessa parte de carreira, faço também os atendimentos com psicoterapia breve, ministro cursos nessa área de orientação profissional e carreira, palestras, projetos sociais, né? Oi, boa noite, Luciana. Luciana está acessando de Natal. Oh, oi. É verdade. Oi, oh, meu Deus. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada por acompanhar. Eu tenho o Portal Vocacional, que é meu CNPJ, né? Então, eu sou autônoma já há mais de 20 anos. Trabalhei 8 anos na PUC Paraná, 1 ano na Prefeitura de União da Vitória, no interior do Paraná, que é a cidade onde eu nasci. E depois dos 8 anos na PUC Paraná, eu pedi demissão para seguir como autônoma, como empreendedora, e faço isso já há quase 20 anos. Sou suspeita para falar, mas sou completamente apaixonada aí por essa vida de autônoma. Deixo sempre bem claro que é uma questão de perfil, né? Então, meu perfil é para autonomia, para empreender, mas cada um tem que seguir aí a sua trajetória, o caminho que lhe deixa mais feliz, né? Onde se sente mais confortável, mais à vontade. Bom, basicamente é isso, né? Eu convido vocês para curtirem aí a nossa transmissão, para se inscreverem no canal, porque quanto mais visibilidade nós tivermos, mais pessoas têm acesso, né? Encontram aí esses vídeos, que já são mais de praticamente 30, né? Nessa época de pandemia, com assuntos ligados à vida pessoal e profissional. Se inscrevam no canal também, compartilhem, né? Clicando aí no compartilhar, vocês já têm as opções das redes sociais para compartilharem com os contatos de vocês. E só para complementar a minha apresentação, né, dentro então do Portal Vocacional, além dos cursos, dos atendimentos, que há 5 anos os atendimentos são exclusivamente online, né, não tem um espaço físico, tem 5 projetos que eu coordeno, né, dentro dessa área de orientação profissional. Tem um projeto AEIOU, que é voltado para crianças, com o lema Aprendendo a Escolher o Futuro. Obviamente, a gente não fala aí em termos de escolha profissional com as crianças, mas de autonomia, autoconhecimento, resiliência, assertividade. Então, ensinando para as crianças alguns conceitos, né, para que eles, quando chegarem aí na idade de fazer a escolha profissional, eles
já tenham mais segurança e maturidade para fazer isso. O projeto PIPA é voltado para adolescentes, o projeto Carretilha é voltado para mães, pais de adolescentes, o projeto Pipoca é voltado para orientação de universitários, planejamento de carreira, transição de carreira e planejamento de aposentadoria, e o projeto falando sobre é esse, né, nesse formato, eram palestras presenciais, e agora com a pandemia nós passamos para essas lives, para essas transmissões ao vivo. Ele é sempre apresentado aqui, né, em parceria com profissionais que fizeram o meu curso, né, de orientação profissional e planejamento de carreira e participam voluntariamente dessas transmissões. Deixa eu dar boa noite para a Karina, né, Karina Liz, acessando da onde, Karina? Minha aluna! Ah, legal. Seja bem-vinda. Ai, que graça! Karina. Nossa, adorei! E aí eu vou pedir, então, para Giliana se apresentar. Hoje é uma dupla de Gil e Gil, né? Então, se apresenta aí, Gil. Opa, com certeza! Gente, boa noite a todos vocês. É uma honra estar aqui ao lado de uma fera na orientação profissional no Brasil. Eu falo que a Gilvanice é referência, né? Devo a ela todo esse movimento aí, particularmente aí hoje de muito desenvolvimento nessa área que eu ando trabalhando. E eu falo que é a minha mentora, né? Muito bem. Quero agradecer a todos vocês que estão aí, né? Olha que legal, Campo Grande na casa, excelente. Então, quero agradecer a Luciana, que já deixou seu recado, a Karina, minha querida aluna. Dê o seu, como diz o outro, escreva, porque aí a gente já vai conversando, vai dando mais, como é que se chama? Alma. É como se fosse uma sala de aula, mal de professor é isso, precisa ter alguma coisa escrita, né? Mas mais então... interação, mais calor humano, né? Isso mesmo. Mas, enfim, então vou apresentar um pouquinho aqui. Sou psicóloga há pelo menos 24 anos, formada em Santa Catarina, sou do litoral catarinense, graças a Deus. Trabalhei muito tempo, quer dizer, trabalhei muito tempo não, vírgula. Trabalhei um tempo na área de educação, na Secretaria de Educação como psicóloga escolar, então tive uma vivência. Depois eu fui fazer mestrado e fazer pesquisa na Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, e hoje eu estou em Campo Grande, então a minha formação é múltipla, né? Eu falo que eu tenho várias formações, e uma delas que hoje me orgulha muito é ser psicóloga com ênfase em orientação profissional, de carreira, né? E sou docente do ensino superior da pós-graduação, que tanto amo, né? Porque, na realidade, como eu sempre falo, estar ao lado de jovens, de adultos, né, que estão desenvolvendo sua carreira, é uma paixão. E encontrar essas habilidades em cada qual e poder observar o desenvolvimento deles, não tem preço que pague para a gente, né, Gil? Que amamos essa questão de orientação profissional. A gente vê diariamente isso, né? Então, muito obrigada por isso, né? E agradeço esse momento com você e com todos vocês aí. Obrigada, Juliana. E você é da onde, do litoral catarinense? De Itapema. Falar nisso, um beijo para minha mãe, para minha irmã. Estão tudo assistindo aí. Meus amigos. Passei muitas férias em Itapema. Muito lindo o litoral catarinense. É verdade. Ai, muito que bom. Bom, então, seguindo aqui, né, para o nosso tema de hoje, né, que é falando sobre prioridades, o que te move. Contar um pouquinho aí para o pessoal, contextualizar um pouco, né? Eu assisti, né, um videozinho que a Juliana me mandou há um tempo atrás, né, colocou no Instagram, me mandou pelo WhatsApp, e achei fantástico. Era, assim, acho que nem 5 minutos, né, de uma reflexão que ela colocou. E eu adoro, né, quando vejo, assim, essas questões que rendem um bom papo, eu já mando uma mensagem, né, adorei, vamos fazer falando sobre, né, desse tema. E aí a Juliana prontamente, né, vamos sim, vamos fazer.
Então, nesse vídeo, né, que você gravou ali, Juliana, você falava sobre uma questão, né, se a pergunta primeira que você fazia era, você tem prestado atenção em si? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente presta atenção na gente, como que a gente pode olhar para dentro, né? Tá ótimo. Eu acho que eu vou começar com essa provocação, que não é simples assim para falar, mas dizer que, de uma certa forma, hoje, nos dias de hoje, a gente não tem prestado atenção em nós mesmos, né? É como se a gente tivesse, aí a gente fala, no piloto automático. Com essa pandemia, nós observamos, não sei se vocês podem estar comentando aí, no nosso entorno, um estranhamento desse período de, entre aspas, de reclusão, pelo menos na primeira semana ou segunda, uma inquietação das pessoas, né? Quem sou, para onde eu vou, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque a partir do momento que a gente literalmente fez o isolamento social, já pegando isso daí, mas também não entrando nesse detalhe que está mais batido, que segue tiroteio, essa coisa da pandemia, né, os aspectos, mas as pessoas começaram a se preocupar, se inquietar. A gente tem uma cultura, se não cuidarmos, a gente vive muito para o outro, servindo o outro. Principalmente, é claro que nem todos que estão assistindo são de humanas, né? Então, tomam muito, ou da saúde, né? Tomando muito cuidado, né? Mas a gente é muito de servir. E quando a gente fala aí, prestar atenção em si, houve inquietação das pessoas, mandavam mensagem falando assim, parece que eu estou dormindo, eu não presto, eu não sinto sabor da vida, eu não sei nem o que eu quero, como eu quero, para onde eu vou, né, o quem eu sou, né? Então, eu acho que a principal coisa que nos tem como lição, e aí você perguntou como é que a gente faz, é atenção plena no aqui e agora. Eu não lembro quem é o autor, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu sou péssima de memória, viu, Gil? Péssima. Mas dizia assim, quando nós olhamos muito para o passado, a gente quase que fica dentro de um sintoma de depressão. Quando a gente olha muito para o futuro, olha só, Dani Menezes, minha irmã, tá todo mundo aqui, estou olhando aqui, muito obrigada. Quando a gente olha para o futuro, em excesso, ansiedade. Qual é o momento mais importante de um ser humano? O momento presente, que nos tem até esse nome, é um presente, porque é onde tudo acontece, a transformação. E a transformação de você mesmo. Olhar com atenção, sem cegueira, né? Do tipo, deixa eu me sentir, deixa eu prestar atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções, né? E aquela velha história, não deixar o outro tomar decisões pela gente. Não deixar a gente ceder esse espaço todo e retirar de nós o que temos de mais importante, que é o nosso valor, que é as nossas prioridades da vida, né? Que basta a gente estar no momento presente e buscar isso, né? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu quero da vida? Né? Que propósito de vida faz com que eu esteja nesse planeta Terra aqui, meu Deus? Oxe, falei um monte, viu? É verdade. Dá umas puxadas em mim, viu? Não, fica tranquila, tudo certo. Até tem uma música, Jorge Vercílio, não sei se é a letra dele ou se é ele que canta, que é Socorro, não estou sentindo nada, né? E isso tem muito, assim, né? Ele fala nem dor, nem amor, enfim. E isso, realmente, no início da pandemia, acho que impactou muita gente, não é? Porque, literalmente, da noite para o dia, né, as pessoas se viram reclusas e com medo, né? Porque a gente não sabia o que era esse vírus, não sabia como lidar, os hospitais, os médicos não estavam também preparados para algo que não conheciam, então aquele número absurdo de mortes que ainda acontece até hoje, né? Outras notícias acabam se sobrepondo, porém a pandemia continua acontecendo, vários países voltando ao toque de recolher, né? A ações mais
enérgicas, né, para contenção, porque à medida em que as pessoas acham que já está tudo bem, aí voltam a fazer suas atividades normalmente, em grandes grupos, aumenta, né, significativamente aí o número de casos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que isso assustou muito no início e fez com que as pessoas entrassem no piloto automático, como você disse, né? E depois essa reflexão, né? Mas e agora? O que é isso? Né? Então, de fato, é importante a gente ter esse olhar e esse pensamento do aqui e agora. Essa metáfora, né, do olhar pelo espelho retrovisor, né? Só olhar o passado ou só olhar o futuro, ela é muito boa, porque muita gente faz isso, né? Não pensa no seu aqui e agora. Pensa no que já aconteceu ou nos planos futuros, mas não vive com não é nem a intensidade, talvez, mas não vive com a atenção necessária que de fato está acontecendo. Boa noite para quem é a Motivações da Vida. É sua irmã? A Tami! Boa noite, Tami. Boa noite, Dani Menezes. Sejam bem-vindas. Não esqueçam de se inscreverem aí no canal, por favor, curtir, compartilhar e podem deixar aí também nos comentários, coloquem o link das redes sociais de vocês para que a gente possa também se conectar depois, né? E se vocês têm aí um produto, um serviço que vocês oferecem, já coloquem nos comentários com um link, né? Seja do Instagram, de site, de Facebook, do que vocês utilizam, para que a gente possa entrar em contato, conectar com vocês. Fiquem à vontade. E seguindo, então, Juliana, um outro ponto que você citava no teu vídeo reflexivo lá, era, você falava algo em termos de uma rota de fuga, de atalho, né? O que é uma rota de fuga, né? O que são esses atalhos que as pessoas estão pegando aí? Boa. Então, quando a gente fala desse percurso da vida, que a gente fala de prestar atenção em si, existe um outro contraponto, né? Tem pessoas, então, que pegam atalho, ou pegam aí como rota de fuga. Então, rota de fuga, eu vou colocar assim, mais ou menos assim, são pessoas sem compromisso com a vida, sem consistência, que, de uma certa forma, né, elas não buscam, a gente sempre fala, ativamente suas responsabilidades. Estão sempre saindo desse caminho. É como se fosse, opa, eu tenho que prosseguir nessa estrada, eu não sei no que vai dar, tenho receio de seguir, ai, não, vai, aí eu pego e digo assim, a culpa é do outro, eu sou infeliz por isso, então uma certa racionalização, quem está nessa rota de fuga, né? Sempre retirando a proposta, né, de seguir em frente, culpabilizando os outros, aí eu posso colocar aqui, né, com a vida dela, e, obviamente, também para com as pessoas que o cercam, porque é impressionante, Gilvanice. Quando a gente está falando o que a gente está falando, que o que te move, sem querer querendo, nós estamos falando também de quem está ao entorno dessa pessoa. Você provoca, você fala para o aluno, não existe comportamento isolado que não reflete nos outros, e vice-versa. Então, reiterando, então são pessoas sem consistência, sem compromisso, na rota de fuga. E a gente fica sentindo empobrecimento até, eu vou dizer agora dentro de uma perspectiva comportamental, um repertório comportamental frágil, fraco, inconsistente. Aí as pessoas falam assim, por que eu me sinto fragilizada? Por que eu me sinto sem competência? Porque o tempo todo está fugindo daquilo que talvez seja o seu caminho, né? Ou posterga. E aí tem uma outra turminha que eu acho que é mais séria ainda, Gil,
que é do atalho. Eu tenho certeza que essa pessoa que eu falo, você vai lembrar de quem do seu grupo é aí, né? O povinho do atalho é aquele assim, para que ralar muito? É aquele que vai pensar assim, o que eu posso fazer de uma certa forma sem muito esforço, sem muito custo, com facilidades. E aí eu vou colocar até um detalhe que não necessariamente todo mundo que está nessa questão do atalho faz, tá? Então, tem exemplos que às vezes não são tão felizes, mas são pessoas que, se duvidar, dão um nó na vida. Como é que eu posso falar? Pegam carona com alguém, às vezes sobem sobre alguém para tirar vantagem nesse percurso, dessa estrada da vida, que eu poderia falar dessa rota, esse atalho, e aí a gente fala, o que é isso? Então, são pessoas que acreditam que o sucesso, e quando eu falo sucesso, eu não estou falando de dinheiro, mas eu falo da plenitude da vida, se alcança de forma simples, rápida, como um atalho, né? Eu vou pegar aquele atalho e chego mais rápido. Será? Quantas vezes nós, nas nossas explicações diárias, ou durante o percurso da nossa vida, já tentamos fazer atalho, e ninguém está, como é que se chama? Longe disso. Eu tenho certeza, no histórico de vida, a gente já passou por momentos de fuga, a gente passou por momentos de atalho, não totalmente isso que eu falei do atalho, né? Que eu falo que a gente é interesseira, pelo amor de Deus, não estou falando que você é interesseiro, não, mas, de maneira geral, pessoas que querem curtir. Tá? E o preço é caro por demais. Essa questão do atalho dá até para a gente pensar assim, que quer cortar caminho, né? Uhum. Porém, geralmente um atalho ele tem menos recursos, né? Porque a estrada ali, né? a estrada oficial, digamos assim. E geralmente a gente vai procurar um atalho, um desvio, numa estrada, pensando aí numa viagem, quando tem um impedimento nessa estrada principal. Né? Então, aconteceu algo que nos impede de passar por ali, e muitas vezes não temos paciência de esperar, então vamos pegar um atalho. Mas o que você comentou, né? Esse atalho pode nos levar para mais longe do que de fato é o nosso objetivo, né? Pode nos distanciar. E esse pegar carona, a mesma coisa, porque se eu pego carona aí, né, na vida de alguém, se eu vou me associando, seja, não sei, se eu estiver falando, né, me distanciando aí do teu tema, me diga também, mas quando você estava falando, eu fiquei imaginando pessoas que se associam de alguma forma a outras pessoas, seja em relacionamento, seja em empregos, em sociedades mesmo, né, e vão se deixando levar pelo que o outro está fazendo. Só que chega um momento em que ele percebe que não é a vida dele que ele está vivendo. É verdade. É a vida de outra pessoa, com os objetivos de outra pessoa que não passam pelos teus próprios objetivos. Por quê? Claro que no relacionamento, né, a ideia é que ambos estejam vivendo plenamente. Então, eu tenho um objetivo X, o meu marido tem um objetivo Y, e nós convivemos, cada um com o seu objetivo, né, de maneira muito harmônica. Né? Mas cada um vai seguindo o seu trajeto, digamos assim, em termos de realizações profissionais. Em vida pessoal, temos nossos objetivos em comum. Então, talvez é isso, né, que as pessoas prestem atenção se o que elas estão vivendo de fato tem a ver com o objetivo de vida delas, o querer delas, né? Oi, Ângela, boa noite. Ângela, acessando de Curitiba, seja bem-vinda. Acho que está em Curitiba, né, Ângela? Eu parto do pressuposto que as pessoas estão nos mesmos locais, mas não necessariamente, né? Eu estou em São José dos Campos atualmente. Para quem entrou aí depois, Juliana está em Campo Grande? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava pensando em Mato Grosso e esqueci a cidade. Não.
Ai, ai. Também. Então, seguindo, vamos lá. E aí, como que a gente faz, então, Juliana, para a gente saber o que nos move? Olha, eu acho assim, primeira coisa, para saber o que move a gente, eu acho que primeiramente a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo. Um compromisso comigo, né? Comigo. Então, geralmente eu falo assim, o que move, às vezes são aspectos que até eu falo fisiológicos. O que nos move, às vezes, são aspectos intrínsecos e fisiológicos. Então, eu quero te falar um exemplo. O que teu coração no que teu coração dispara, no que teus olhos brilham, no que a tua alegria contagia. Eu adoro os meus alunos, eu trabalho 18 anos no ensino superior, né? E às vezes a gente está em reunião, supervisão, ou coisa que o valha, e em algum momento tem hora que eu paro o aluno e falo, repete o que você está falando. Que foi, professora? Eu falei, acabei de ver brilho nos olhos, empolgação no seu tom de voz. Você está me descrevendo algo que me parece que é o que te move, o que te motiva. Acabei de ver. Sério, professora? Realmente eu sinto bem quando eu falo sobre esse assunto, sobre essa área, né? Então, eu quero perguntar para vocês se é que nem a paixão. A paixão, vocês já repararam fisiologicamente quando a gente está apaixonado, os olhos brilham, a íris dilata? Juro por Deus, a gente sente entusiasmo nas pessoas. Entusiasmo. E eu não sei se vocês sabiam da palavra entusiasmo, é um Deus dentro de mim. Tenta imaginar um Deus dentro de você, o poder que é e que emana de você de energia. Então, aí alguém deve estar falando, caramba, ela está falando de uma coisa que parece inacessível. Então, vou tentar te ajudar numa coisa que eu adoro. Deixa os olhos um minutinho só, tá? Vamos lá, peraí que não tem musiquinha. Não precisa. Se aproximar um pouquinho com os meus, eu ia falar telespectadores, coisa de gente antiga, meus internautas. Mas vamos lá, vamos respirar fundo, que senão eu vou começar a rir e não vai dar certo. Então vamos respirar fundo. Tá? Até eu vou respirar fundo para dar uma desacelerada aqui, que estou animada demais. Tá? Quero perguntar para vocês em que momento da sua existência você se sentiu plena ou pleno? Você sentiu que tinha uma força e um impacto muito grande, que você sentiu muito útil, essa é a palavra, útil em relação a algo que fez. Pensou? Eu pensei. E aí, a pergunta que não quer calar, que momento foi esse? O que está por detrás dessa sensação de utilidade? Gil, pode dividir com a gente? Pronto. Olha, bom, acho que quando você fala a primeira pergunta ali que você fez, né, de pensar no momento ali de muita, eu pensei do entusiasmo e tudo, a primeira imagem, as primeiras lembranças aí que me vieram foi em relação à maternidade, né? E depois, né, pensando em termos de útil, né, aí eu já tenho um olhar, né, porque na maternidade eu acho que é algo que passa assim como se fosse incondicional, né? E nessa questão do entusiasmo, né, em termos de útil, foi dentro da psicologia. Então, essa questão do ajudar pessoas, né, seja na terapia breve, seja na orientação de carreira, eu até comento que a orientação de carreira é como se fosse uma terapia breve para a escolha profissional, ou para a transição de carreira, ou para o planejamento de carreira, porque tem uma questão específica, tem uns passos ali a seguirem, né, e tem o objetivo a ser atingido.
Então, é muito bem estruturado ali o processo. É nisso que eu, de fato, tenho aí, né, que brilha os olhos, esses projetos todos, quando eu vejo o pessoal entrando, comentando, né, quando termina um processo, ou durante o processo, que um aluno, né, um cliente fala, nossa, agora está ficando tudo muito mais claro, agora eu estou entendendo, né? Seja em terapia, ou seja nesses processos de carreira, quando a pessoa fala isso, né, o cliente ou os alunos, quando a gente participa dos projetos voluntários, quando eram presenciais também, né, que as pessoas falavam isso ali no momento, no grupo, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira, como isso está me ajudando, como... Aí mora o meu entusiasmo, né? Aí está o brilho no olhar, isso do ajudar pessoas. E seria legal, né? Esqueci o nome da sua irmã. Tami. Ela colocou ali, né, que os olhos brilham por várias coisas, né? Mas que você deu um toque, né? Só veio acrescentar um foco. O quê? Conta pra gente aí, Tami. E a Karina fala que tem muitas coisas nessa sensação, coisas que parecem totalmente desconexas, mas quando vai na raiz de cada, sempre há fazer as pessoas se sentirem melhor. Quer dizer, são várias coisas, mas a razão de ser, o enfoque é fazer com que as pessoas se sintam bem. Eu acho não. Gil, pegando aqui a sua fala, lá, eu dou a dica assim: quais são os valores, né, que acionam o teu mover? Sim. Né? Geralmente, nós que trabalhamos na psicologia, então vamos falar da situação da psicologia, essa coisa de ajudar o outro é uma coisa quase que comum a todos nós, né? A paixão Sim. pela humanidade, que a gente fala, pelas pessoas, né? Então, acho que é por aí mesmo. E aí a Karina foi assim, em cheio, quando ela falou assim, eu acesso e encontro uma razão raiz, né? Exatamente. Que é isso do olhar para pessoas, do ajudar pessoas, né? Posso ler aqui? Olha só, vamos pegar mais um pouquinho. Trabalho 8 horas na FUNAI, com a causa indígena. Eu já vi ela comentando sobre isso em aula. O hobby é trabalhar fazendo brinquedos infantis de crochê. Que belíssimo, gente. Meu Deus, que menina incrível! Muito legal. E isso rendem, assim, projetos fantásticos, né? Não sei se é o caso, Karina, né? Se está envolvida aí com projetos, né, no hobby, mas consegue envolver muita gente nisso, né? Pedindo as doações aí dos fios de material, né? Para daí fazer a doação desses brinquedos infantis. Tem projetos muito lindos nesse sentido em todo o Brasil, né? Parabenizo a todas as pessoas que estão envolvidas aí. Karina também, parabéns, né, por esse propósito, né? Então, vamos lá. Mas se mais alguém quiser comentar, fica à vontade, né, do que faz brilhar os olhos. E quando você falou, Juliana, de entusiasmo, né, que é um Deus, eu me lembrei até da questão do ânimo, né, do que nos traz aí ânimo, e que o ânimo está, né, tem a origem na palavra ânima, que vem de alma, né? Então, está relacionado à nossa alma. Então, o que de fato nos move passa por aí, né? Pelo que está lá dentro, né? Que na nossa essência nos move, né? Que nos dá ânimo para sair da cama todas as manhãs, basicamente, né? Muito bom. A Karina pôs ali aleatória. O que é aleatória, Karina? Perdi o fio da conversa ali. É uma atividade aleatória, é isso? Então, vamos lá. Seguindo, né? Também, naquele seu vídeo, Juliana, você leu uma frase de um livro, e aí você tem esse livro, essa frase, para ler novamente. Maravilha. Como que é o nome do livro? Chamamentos.
A ordem... Aqui, peraí, livro Chamamentos. Deixa eu fechar meu áudio aqui para não ficar escravo. Vamos lá. Ai, como é difícil esse negócio, minha gente. De você... É esquisito isso. A Ordem Natural na Vida, nos Negócios e no Trabalho. Roberto Tranjan. É um livro recente mais ou menos, né? 2019 é razoavelmente recente, né? E daí? Você quer que eu leia a frase que você gostou do vídeo? Tá, isso, obrigada, Gil, muito bem. Diz assim, olha que lindo. Eu, quando vi, eu falei, que belíssimo. Cada um tem o seu próprio canteiro, onde pode cultivar e oferecer seus talentos para embelezar o jardim. Vou repetir que é bonito demais. Cada um tem o seu próprio canteiro, onde pode cultivar e oferecer seus talentos para embelezar o jardim. Está aí na página, para quem gostaria de saber, na página 58 dele, aqui no meio de tanta coisa escrita e linda dele, né? Muito bem. E aí, não sei se eu continuo falando sobre essa frase, né? Eu acho que é a principal pergunta quando eu falo assim, né? Quando eu penso em jardim, eu penso em cultivar, eu penso em inserir na terra, né, uma semente. E a pergunta que eu quero é: aonde você vai aplicar essas sementes? Que sementes são essas? Que habilidades eu tenho? Né? Eu acho que é uma das principais coisas, né? Quais habilidades que eu tenho? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas paixões? Porque esses elementos podem dar frutos, podem embelezar, né, uma rua, uma cidade, pode dar sombra, né, pode ser acalento para os passarinhos, um lugar para eles ficarem, né, um lugar seguro, coisa que o vale, sei lá, já viajei um pouco também, né, mas tá certo. Então, a pergunta que não quer calar é sobre isso. O que você está cultivando? Que seriam aí os talentos, é isso? Os talentos, habilidades. Acho que essa é uma... nós deveríamos ter muita facilidade, né, para identificar, mas não é tão simples assim, né? Então, fica o desafio aí para vocês que estão nos acompanhando, né? Quais são os talentos que vocês conseguem citar? Conseguem citar um talento aí nos comentários para gente? Uma habilidade de vocês? E aí até... Pode falar. Não, pode terminar aí. Não, que eu ia comentar a questão aí de talento e habilidade, né? Você tem uma diferença? Como que é? Então, geralmente talento é o que remonta já um pouquinho quando criança, né? A gente até fala, o que já começa a surgir, a aparecer. Só que esse aparecer, a gente não deve guardar, né? A gente precisa investir nisso, né? Então, vou pegar esse exemplo. Minha irmã está aqui e aí eu vou fazer uma homenagem para ela também. Minha irmã, desde a tenridade, ela tinha uma habilidade muito grande para artes. Então, ela fazia roupinhas para as bonecas, ela tinha uma habilidade com as mãos, fazer comida como ninguém. 4, 5 anos ela fazia umas coisas super criativas na cozinha, não sei como é que ela dava conta disso. Né? Desenhava extremamente, incrivelmente, meus parentes falavam, meu Deus, ela tem noção de sombra, noção disso, tridimensional, uma coisa assim, de outro mundo, muito pequena, era ali da curva, era uma pessoa incrível. E aí, isso era um talento dela, a criação. E aí você pega habilidades, como você perguntou, qual a diferença, e aí depois só guarda isso, né? Talento é aquilo que a gente, desde a tenridade, começa a manifestar. A parentada toda comenta. As pessoas falam, uau, o que é isso? Como é que você faz? A gente não sabe, às vezes, nem explicar, né? É a pergunta que a gente fazia para minha irmã. Mas de onde você tirou? Como fazer esses bolinhos? De onde você tirou essa coisa de fazer? Não sei. Esse não sei é o segredinho do talento. E tem um outro detalhe muito legal.
você faz com muita facilidade, né? Que para você é comum. Para você, assim, é lógico, é fácil. Aí você olha, da onde que é fácil, né? A pessoa vê como naturalidade. E aí, provavelmente, é seu talento aí, essa facilidade, esse reconhecimento das pessoas ao entorno. E as habilidades a gente vai adquirindo e a gente vai desenvolvendo e se sobressaindo aí com o dia a dia das coisas, né? Pegando o exemplo da minha irmã, hoje ela é uma pessoa, é uma designer que trabalha, que estuda ambiente, que, nossa, cheio de coisas que eu não sei nem repetir o que é essas possibilidades. Então, ela aplica a criatividade para desenvolver tudo isso, né? E aí a pergunta para essa noite, para todos que estão escutando, não deixem de pensar, porque às vezes a gente só fica apreciando as duas Gil conversando nessa live aqui, eu falo não perca tempo. Então o que eu quero falar é o seguinte, quais são os seus talentos, ou um talento? Sim. E quais são pelo menos duas habilidades? O que você, como você transforma esses talentos e aplica? Vamos dizer que é uma aplicação, né? Um desenvolvimento, um futuro desenvolvimento, né? Pode ser mais ou menos isso. Ótimo. E até porque, assim, o talento, eu acho que ele, pelo que você falou, passa muito, né, pela questão do gostar. Porque a habilidade, nós podemos ter muitas habilidades, mas não necessariamente gostar daquilo. Já o talento é algo que faz sentido para a gente, que a gente gosta e que a gente aplica de alguma maneira, né? Seja, né, como a Karina trouxe ali, né, das atividades que ela pôs que eram aleatórias, né, que não é dentro de projetos, mas que podem se tornar. Karina, se tiver vontade de aumentar isso daí, estruturar um pouquinho mais, me fala, a gente já faz um projeto social aí desses brinquedos também, tá? E a habilidade a gente pode gostar ou não, né? Então, faz muito bem, mas não necessariamente gosta. A Tami trouxe ali o trabalhar com arte, né? A Ângela trouxe ali a paciência. Parabéns, né? Ângela. Opa, o mundo precisa! Belíssimo! Exato. Eu traria... não dei boa noite ali, o Douglas Leite entrou também. Nossa, meu aluno, filósofo, estudante de psicologia. Eu vi que ele pôs didático ali, né? Didático. Se vocês tiverem páginas, contas do Instagram, perfis, querem compartilhar conosco, ponham aqui também, tá? Anotem aí nos comentários, que aí depois eu vou lá, vou seguir todos vocês, tá bom? Vamos fazer aí uma rede, né, de conexões também. Tá? Além da Tami, que trouxe ali o trabalhar com arte, além da Karina, que já trouxe essa questão, né, do crochê, fazendo os brinquedos infantis de crochê, que passa tanto pelo talento quanto pela habilidade, tá? A Ângela com a paciência, quem mais traz para a gente aí, né, seus talentos e suas habilidades? Eu percebo que dentro da minha história tem essa questão de ouvir pessoas, assim, dessa curiosidade por pessoas desde muito cedo. Talvez isso pudesse ser trazido aí também como um talento, né, dessa questão do acolhimento aí de pessoas. Sempre gostei muito, sempre fui muito de agregar, né, de querer que todo mundo se sinta bem, que todo mundo pertença, participe, né? E dentro das habilidades citaria também essa questão, né, da comunicação, da paciência, da empatia, né, que é o tentar entender pelo que o outro está passando, né? Olhar com o olhar do outro. Então, muitas vezes as pessoas vão contar uma história, né, e já vem assim, mas você viu o que fulano fez, você não acha? Eu falo, depende, não sei os motivos que levam as pessoas, né, que levaram a fazer tal coisa, né? Então, essa questão não estou falando aí de crimes, né, abomináveis, etc., não é isso, né? Estou falando
de situações do dia a dia. Às vezes a pessoa está um pouco mais irritada, estressada, e aí fala assim, nossa, mas é muito grossa, mas eu falo, calma, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Né? A Karina trouxe também, né? Artes manuais em geral são a minha praia, mas muitas coisas variadas também. Fotografia, né? Essa é uma pergunta que tenho dificuldade, viu? Ótimo, Karina. Pega o papel aí, coloca no papel, né? Vai fazendo uma listinha, porque aí você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento também. Quanto mais a gente vai trabalhando o autoconhecimento, mais a gente vai se sentindo segura. Não é? Porque se eu estou num território desconhecido, eu sinto ansiedade, eu sinto insegurança. E se eu não me conheço direito, eu também vou sentir ansiedade e insegurança. Então, quanto mais nós conseguirmos, né, identificar aí as nossas características, mais segura a gente vai se sentindo, mais segurança a gente vai tendo, mais autoconfiança. Né? Obrigada, Tami, falou que nós somos abençoadas por compartilhar essa live, muito obrigada. A Ale Amorim está aqui também. A Ale Amorim, imagino que seja um contato seu também, Juliana, o que está amando. Oh, maravilha! Está acessando da coraçãozinho! Sejam muito bem-vindas. E aí, como o tempo voa, já são 10 para as 7, eu gostaria de te fazer ainda mais aqui, né, horário de Brasília. Né? Agora eu estou com a Juliana em fuso horário, então o pessoal aí, Mato Grosso do Sul, tem um horário diferente, mas já estamos caminhando, então, para 50 minutos da nossa live. Vamos falar nesses termos. O meu está 40 aqui na live. 46, o meu... Já estou querendo roubar, não tá? Mas eu estou olhando aqui o relógio. Ó, a Leila está mandando um recado. Vamos lá, Leila. Leila fez o teste dos seus 5 pontos fortes. Os talentos dominantes foram conexão, estudo, harmonia, empatia e individualização. Esse teste dos 5 pontos fortes, Leila, você que faz, Juliana? Ou aonde você achou, Leila? Eu não conheço. É de um livro. É de um livro. Okay. Tá? Eu só tenho que ver aqui. Depois eu posso colocar. Exato. Mas... Depois fica salva aqui essa gravação, essa live vai ficar salva. Aí depois a gente entra novamente nos comentários e coloca aí, né, o nome do livro e tudo, porque eu já quero fazer também. Já quero saber quais são aí os meus 5 pontos fortes, né? E é importante também, Leila, pensar a respeito disso, né? Do que fazer, então, com esses 5 pontos fortes que você identificou aí, com a conexão, estudo, harmonia, empatia e individualização, né? Como colocar tudo isso em prática no dia a dia, né? Quem agora? Já perdi aqui quem é. Depois da Leila. Mas eu não falou o nome, né? Quem é Upper? Como é seu nome? É Upper mesmo? Nunca tinha pensado em fazer uma faculdade. Trabalhei com uma neuropediatra e hoje trabalho com uma psiquiatra. Foi aí que comecei a me identificar. Excelente. Está identificando por qual área? Por essa questão da medicina ou com enfermagem, com psicologia, neuropsicologia, com lidar com a saúde das pessoas, né? Ou é a medicina mesmo? Posso fazer um comentário? Eu acho que vai ser pertinente. Muitas vezes a gente ainda não descobriu os nossos talentos, mas o meio ambiente que a gente está inserido provoca em nós algo para ser feito, nos convoca. E às vezes a gente nunca imaginou encontrar esse prazer, esse talento, né, esse exercício de algo por uma demanda ambiental. Então eu comento que eu me tornei comunicadora, de falar, de ser docente, por um desafio profissional que eu achava que não tinha competência, falar em público. Tinha uma série, quem é meu aluno sabe o quanto de dificuldade, de gagueira, de situação de dificuldade mesmo, ao ponto de não ter palavras que passassem minha cabeça, parecia que eu sei lá o que era aquilo, era a coisa mais terrível.
Só que eu lembrei que pela necessidade de emprego, o meu contrato estava ligado a fazer uma palestra. Imagina uma pessoa que nem seminário fazia em faculdade. Tinha pavor. Eu vivia na rota de fuga, já que eu vou pegar esse exemplo. E aí eu fui desafiada. Às vezes é necessário a gente ser desafiado nesse ambiente e colocar a gente uma certa pressão. Às vezes a pressão demonstra, apresenta em nós uma força que desconhecemos, e é isso que eu quero te provocar. Essa situação que você está passando, a crise que você está passando, talvez o desemprego que você esteja passando, os poucos clientes, os poucos pacientes, vai fazer com que estimule dentro de você talentos desconhecidos, que talvez não foram revelados, e mais bonito ainda, você vai concatenando as habilidades, porque aí tem um lance muito legal dos desejos e intenções do ser humano, né? A gente fala que a intenção, né, eu sempre brinco, é uma inclinação para uma direção que a gente quer tomar aí no caminho, né, que nos orienta, né, que de uma certa forma sai da inércia e nos movimenta. Mas o mais importante de tudo isso, que para fazer isso é necessário um impulso. É necessário, eu falo assim, um desejo, né? Isso só acontece por uma frase que tem mãe que vai adorar o que eu vou falar, pela força de vontade e empenho, né? Nada cai de graça. A gente fala assim, nossa, eu tenho um dom. Caramba, tudo bem, parabéns se você já encontrou o seu dom, né? Na verdade, o dom, todo mundo nasce com um dom. Né? Agora, identificá-lo e segui-lo, aí já é outra história, né? É bem o que você falou mesmo. Parabéns para quem identificou aí o seu dom. Mas eu gostei dessa questão, você falou dos desejos e intenções. Porque só ter um desejo é como só sonhar, digamos assim. Né? E ter a intenção é o que vai movendo para a ação. Né? A gente está falando disso, do que te move, né? Então, na verdade, a intenção que acaba nos movendo. Né? Eu acho importante pensar nisso, né? Que não é só o desejar, mas ter a força de vontade, ter o movimento necessário, né? Ter a ação. Né? A gente fala da motivação, né? Então, o motivo que nos leva à ação seria aí, tem o desejo, tem essa intenção de realizar. Né? Então, ir e fazer, né? O desejar ficaria mais, digamos, no teórico. E a intenção nos leva para o agir, né? Deixa eu voltar nos comentários aqui, verdade, Dani, me perdoe, ela já tinha falado, né, que Dani Menezes, né, já tinha colocado aqui, né, ele ou ela, né, que daí está indo para a psicologia, né, excelente, está seguindo essa área aí, eu sou suspeito para falar, também amo de paixão. E aí o Douglas também falou, né, que foi empurrado para a psicologia. Se eu não me engano, se eu não estou falando bobagem, o Douglas é teólogo também. Conta aí pra gente, Douglas, qual é os seus talentos passaram por onde aí? E a Lemorim falando que sim, faz parte, né, de um projeto de extensão na Santa Casa, nunca gostou de hospital. Hoje quer estagiar na psicologia hospitalar. Ficou apaixonada e estou tendenciosa a ir para essa área. Bom, então, fazendo estágio, não sei se é o estágio já obrigatório ou se está aí nos voluntários, né? A ideia é passar aí por todos os estágios, por todas as áreas que você puder. Né? Dentro da psicologia, nós temos aí, no mínimo, né, 13 áreas diferentes. Muita gente acha que só está voltada para a clínica, né? Mas além das 3 grandes áreas, digamos assim, né, da clínica hospitalar, a clínica organizacional e educacional escolar, né, tem ali que a Ali está comentando, né, da hospitalar, tem da saúde, tem do comportamento do consumidor, tem de transporte, de esporte, de trânsito, na verdade, né, trânsito, esporte, a neuropsicologia,
a psicomotricidade, né? A orientação profissional, né? E está faltando ainda, né? Perdimos no caminho aí, mas a jurídica, social, né? Então tem muita coisa, e o ideal é que, independente do curso, né, que estejam fazendo, conheçam o máximo possível de áreas aí, para ver em qual delas, então, brilha o olho aí, né? Bate mais forte o coração, né? Bom, e aí já caminhando para o final, né? Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, tá? Coloquem aí, né? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem que esse é o momento, né? Não vi vocês deixando o contato de vocês aí para a gente poder se conectar depois. Coloquem aí também os links aí para a gente se conectar. Como é que a gente encontra vocês aí pelas redes sociais também. Bom, a gente falou, tem uma maneira, você trouxe essa questão aí de desejos e intenções, né? Tem uma maneira mais prática, vou aproveitar o didático ali do Douglas, mais prática e didática, né? Da gente identificar os nossos desejos, as nossas intenções, pensar no que a gente gosta, o nosso objetivo? Basicamente é isso. Acho que a principal coisa você já trouxe, né? Primeiro a gente entrar em contato com os nossos desejos, né? Ter o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, eu acho que é o teu GPS, né? Perguntar para si próprio, né? Quais são os meus pontos fortes? No que eu sou bom? No que realmente faz sentido para mim, no que eu vivo, eu sempre brinco no estado flow, ou de vez em quando esse estado flow, que ou seja, eu não vejo o tempo passar, eu me dedico, eu não necessariamente me canso, né? Então, tente imaginar isso. Quais são os meus pontos fortes? Quais são o que as pessoas te veem? A gente, quando trabalha com orientação profissional, a gente pode dar até dica, né, Gil? Fiz formação com a Gil, então, primeiro a gente pede para a pessoa fazer esse questionamento. Nem sempre ela consegue responder, mas passa uma semana, ela começa a se ligar. Opa, eu vou preenchendo mais aqui esses detalhes. A gente também pede para que familiares, amigos também possam depois apresentar, né? Então, de repente, pega o seu celular, não agora que vocês vão se distrair. Para tudo! Não, você nem mandava. Aqui agora, atenção plena. Né? Mas vocês tentam ali, né? Colocar ali, amigos, o que você identifica de pontos fortes meus? E é legal, tem uns feedbacks bacanas, sabe? Manda aí para mim, eu vou mandar para você, né? Mãe também. Então, quais são os meus pontos fortes? Quais são as coisas que eu preciso ainda me desenvolver, porque são essenciais também, né? Quanto que pode melhorar, né? Quanto que eu posso melhorar em relação a isso, né? Isso já me dá um norte, né? Isso já me dá um norte. E começar a pensar também, com tudo isso que eu tenho, como a Leila falou, né? A Leila me trouxe, deixa eu pegar aqui a lista, foi muito legal. Vou pegar o exemplo da Leila. Eu tenho medo de bater aqui e fugir tudo. Mas se você conseguir puxar aí, mas eu lembro que ela falou em estudo, harmonia, conexão. Ok, peraí. Pensei que era outra coisa que você queria pegar. Isso. Vou voltar lá. Tá. Né? Vou pegar a Leila ali, a informação da Leila, só para a gente trazer isso. Então, a Leila trouxe, é um livro muito bacana. Depois, a Leila, se você puder mencionar. Isso. Uau, que chique. Olha a foto da Leila. É legal ver as fotinhas do povo, né? Fiz o teste dos meus 5 pontos fortes, né? Dominância, conexão, estudo, harmonia, empatia e individualização. Aí eu vou perguntar para a Leila e vou perguntar para vocês. Faz essa lista e fala assim, no que isso me ajuda? No que isso pode virar? No que estrategicamente pode acontecer? Então, vamos lá contar o meu exemplo, então. Eu descobri, com o passar do tempo, que, de repente, eu tenho facilidade de falar. Falo pra caramba, vocês estão reparando nisso. Deus me livre, eu falo até com a parede. Quando eu era pequena, vou contar essa história, minha mãe que conta, eu não conseguia falar português, eu inventava uma nova língua, mas eu não parava de falar, sempre falei muito, até com a parede. E aí a pergunta é, o que você vai fazer com tanta falação? Né? O que você pode fazer com isso? Hoje eu sou docente há tantos anos e não me vejo, se Deus quiser,
longe disso. Mas será que só dá para ser docente? Né? Gostar de comunicação, ser docente? De repente vamos entrar então para o mundo digital. Gente, com essa pandemia, eu abri um canal do Instagram, o pessoal encheu o saco, falou assim, vamos fazer live. No YouTube também, né? No YouTube também. Comecei a brincar, né? Uma brincadeira que está sendo muito séria, porque as pessoas estão dando feedback e está ajudando, que é o centro da Karina. A Karina falou, o meu centro é ajudar pessoas, o meu centro também é ajudar pessoas. Estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Então, um pilar abre um guarda-chuvinha para outras coisinhas. Então, tenta imaginar que você tem uma grande munição. Vamos dizer, uma grande... A arma é meio violento, mas tenta imaginar que é uma pepita de ouro que vai te oportunizar uma série de coisas com essa pepita de ouro. Então, tenta pensar que esse talento é essa pepita de ouro ou esse diamante que você pode entregar aonde quer que seja todo esse valor. Então, começa a pensar com carinho, não deixa ninguém pensar por você. E se algum louco te falar assim, desista disso que não tem nada a ver, as maiores loucuras, as maiores críticas são pessoas prósperas. São pessoas, por exemplo, com o perfil da Gilvanice. A Gilvanice, eu adoro ela, porque é uma pura, além de uma grande profissional, empreendedora, cheia de projetos, somando a todas as pessoas que estão à sua volta, porque todos que ficam trabalhando, estão ao lado da Gilvanice, também crescem, porque é a coisa da lei do retorno, né? Você dá, você recebe, você dá, você recebe. Isso também você tem que pensar. A vida é uma troca. Eu preciso ter sinergia disso daí. Porque senão, a pior coisa que tem, eu não sei se alguém já passou por isso. Talvez sim. De você estar diante da morte. Você tem um acidente, você tem uma situação de muita perplexidade, ou recebe uma notícia que a sua saúde não anda bem, e você já começa a criar fantasmas, né? E aí você fala assim, o que eu fiz da vida? Então, a gente não vai esperar para ter um impacto filosófico. Aí, o Douglas tem que tomar cuidado aí da nossa existência, que ele é filósofo, né? De falar, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, vai acabar a vida. Então, tenta imaginar que vai acabar a tua vida amanhã. Oh, Jesus amado! Eu acho que todo mundo teve esse pensamento aí durante a pandemia, né? Ver esse número absurdo aí. Muitas pessoas trouxeram assim, não, mas já tem um número grande de morte diariamente no Brasil, no mundo todo, mas é que além daquele número de mortes que acontecem diariamente, somaram-se todas essas outras mortes aí relacionadas ao Covid, né? Então, eu acho que isso impactou muita gente também nesse sentido, né? E se eu adoecer? E se acontecer comigo? O que eu fiz até aqui? Eu acho que foi, sim, aí uma sacudida nas pessoas, né? Bom, Gil, nós estamos agora, de fato, fechando, né? E temos todas essas questões, né? De identificar aí o que nos move, passamos por habilidades, por talentos, por prestar atenção em si, atenção plena, rota de fuga, atalhos, né? Teve muita informação aqui, né? Talentos, habilidades, desejos, intenções. E a pergunta final é: por que tudo isso é importante? Por que é importante nós sermos prioridade? Nós nos priorizarmos? Eu acho que, assim, quando a gente prioriza, a gente sai do vazio. A gente sai dessa sensação de inutilidade, porque você passa a se eu acho que assim, você passa a se autorresponsabilizar, você passa a ter autocuidado, você passa a se escutar, né? Então, a partir do momento que você se escuta, a partir do momento que você olha com carinho para você tem tempo de plantar esses frutos que são seus, que a gente está falando hoje.
que a gente está pensando hoje, né? E a gente pode muito bem, aí é o bacana, colher esses frutos, como eu falei para vocês, e o mais interessante de tudo, realizar nossos desejos, torná-los intenções, né? Eu vou dizer uma coisa que eu disse na aula hoje de manhã, quem estava na aula de manhã deve ter lembrado. Vamos exercitar a felicidade. Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em algo, talvez não o termo o dele, né? Então, a felicidade, entre outros significados, significa a raiz do latim felix, significa fertilidade. Então, uma pessoa com propósito, uma pessoa com prioridade, é uma pessoa feliz. Sendo uma pessoa feliz, acabei de falar para vocês, a felicidade advém da palavra fértil. Pessoas férteis, elas transbordam, elas dão frutos. Prosperam, né? Porque expandem. Exato. Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Adorei conhecer esse significado. Isso. Muito legal. Deixa eu só ler o recadinho aqui da Karina. Karina, obrigada, Ale, por terem colocado os contatos aí. Oi, Murilo. Oi, Murilo. O Murilo entrando ali, que muito legal. Murilo, querido, um adolescente conosco aqui. Ah, muito bom que esteja acompanhando aí. Obrigada, seja muito bem-vindo. A Leila trouxe ali que o livro... Não, a Karina, desculpa. Que ela foi buscar, né, o resultado dela é o input, lá das 5 habilidades, input, individualização, intelecção, adaptabilidade e contexto. Né? E a Leila falou que o livro é aqui, né, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, no Don Clifton, né, pai da psicologia dos pontos fortes. Obrigada, Leila. Obrigada, Leila. Depois vou fazer também. Bom, e assim chegamos aqui, né, ao final dessa nossa live, dessa nossa transmissão, né? Feliz por vocês todos estarem aqui, pela participação, agradeço imensamente. Para quem chegou depois, não esquece, primeiro assiste desde o começo, mas, né, antes de acabar a nossa live aí, curte aí, dá o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilhem com pessoas que vocês gostariam, né, que assistissem, que vocês querem que assistam, né, que vocês querem que tenham acesso a essa conversa de hoje. Então, compartilhem sem moderação, compartilhem à vontade. E aí eu brinco, me sigam também nas redes sociais que tá aí embaixo. Ah, verdade, isso mesmo, né? Os contatos aí da Juliana estão todos aí na descrição do vídeo, né? Então, para quem gosta de site, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, do que for, tá tudo aí, não é? Então, LinkedIn, tudo disponível aí nos contatos aí na descrição do vídeo, fiquem à vontade, os meus contatos também estão ali à disposição, né? Sigam, né? Compartilhem, acompanhem, deixo aqui também o convite para a próxima terça-feira, 18 horas do horário de Brasília, né? Tem outra transmissão que vai ser sobre amor à profissão, faz sentido ou não? Então, para quem quer saber um pouquinho mais aí sobre amor à profissão, vem com a gente na próxima terça-feira. Obrigada, Dani. Obrigada, Luciana. Obrigada, Tami. Muito obrigada para vocês, Karina. O pessoal agradecendo aí. Muito obrigada, gente, por ter nos acompanhado. Obrigada, Juliana. Ó, Suzy aparecendo para dar tchau. Thaisa também. O pessoal fica quietinho lá, né? Aparece só no final aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada por acompanharem. Juliana, deixa aí uma frase, né, para o pessoal. O que você deixaria de mensagem aí? Ai, vamos lá. Eu falo assim, eu até fiz uma cola, tá? Eu escrevi algumas coisas assim. A gente sabe que somos seres inacabados. Tá? Eu acho que é a principal coisa. O desafio é a gente viver, né, o que somos potencialmente.
Vou repetir que é muito legal. Somos seres inacabados, o desafio é viver o que somos potencialmente. Ou seja, o desafio é a gente conquistar nosso próprio potencial, né? E tal conquista é merecida, né? Então, por que isso? Porque ele leva à realização, ele leva à plenitude e leva ao contentamento. E aí, de novo, aquela frase, aonde há felicidade, há fertilidade, a vida não cessa. E o mais interessante disso, não vai ter nem esterilização dos sonhos e nem desertificação, né, do futuro, ou seja, não vai ser deserto. Então, onde há fertilidade, não há deserto, né, e não há esterilização. Que a gente venha plantar, que a gente venha conquistar dia após dia. Confie nisso, acredite nisso. Seja uma apaixonada por você, né, de uma vez por todas. Que você saia dessa live falando, caramba, vou pôr no papel tudo isso e eu vou trabalhar. Não fica só no ar, nas elucubrações aí mentais. É verdade. E sabe que agora eu me lembrei, quando você estava falando da importância de sermos, né, prioridade, de nos priorizarmos, muita gente vê isso como se fosse aí um egoísmo, sei lá, né, alguma coisa nesse sentido, mas não é. Se você pensar, né, eu gosto muito daquele exemplo, o pessoal cita bastante, né, da máscara de oxigênio nos aviões, né, então sempre tem aquela instrução, né, se a cabine despressurizar, né, as máscaras de oxigênio caíram à sua frente, primeiro coloque a máscara em si mesmo, para depois ajudar outras pessoas, a pessoa ao seu lado, não é? Então, você tem que se cuidar primeiro, para depois poder cuidar de outras pessoas. Então, é nesse sentido que a gente fala, né, para vocês olharem para si e serem prioridade. Ah, tem mais o Lincoln também, dando oi e tchau, né, Lincoln? Aparece aqui no final. Emerson também. Oi e tchau, Emerson. E a minha frase para vocês, eu vou ler também, que é assim, é uma frase de Sêneca, que diz o seguinte: a duração da minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la e não por ela ser levado. Então, gosto bastante, né? Até meu irmão colocou um comentário, né? Pois esse está no meu Facebook, meu irmão comentou lá, não, tem que deixar a vida levar às vezes, como um paraquedista, né? Como um náufrago, enquanto planeja ali, organiza como é que vai resolver a situação. Eu não respondi, mas o meu pensamento foi, né? Enquanto ele planeja, ele organiza, ele não está se deixando levar, ele está governando, ele está decidindo, ele está escolhendo, né? Então, uma frase que também sempre coloco nos meus posts aí, encerro assim, se você é livre para escolher, escolha ser feliz. Né? E desejamos aí uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. E fiquem bem. E espero por vocês na próxima terça e compartilhem à vontade o vídeo aí. Ok? Obrigada, Juliana. Obrigada, Gil. Obrigada, meus alunos queridos. Estão em peso. Obrigada, minha irmã, minha mãe, tudo. Tchau, gente. Tchau.